que eu não vi ainda, que não abracei. Queria pedir para você abrir a tua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, no versículo 3. E aí vou pedir para você manter a tua Bíblia nesse capítulo aí, que a gente vai conversar algumas coisas sobre ele. Amém? Efésios 1, 3. Todo mundo abriu? Amém. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte, ou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Algumas versões vai falar aqui, o qual nos abençoou com toda sorte, toda a variedade de bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Eu estava pensando sobre essa palavra, e é muito interessante como o Senhor continua falando com a gente, né? O Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico, né? Porque ele começa a falar algo, mas há uma continuidade daquilo que Deus vai falando, né? Eu estava ali sentado e estava pensando um pouco sobre essa palavra e pensando um pouco no porquê pregar essa palavra. E me veio uma lembrança de algumas crises que eu tenho, às vezes, quando estou olhando assim noticiários, né? Ou jornais, ou a rede social mesmo. Quando a gente olha para um lado, você vê uma notícia. Daqui a um pouco você vê outra notícia. Parece que é o contrário daquela. Daqui a um pouco você vê uma coisa que não tem nada a ver com aquela, mas é o mesmo assunto, né? E é um desespero, não sei como é que você se sente nesse negócio, porque assim, fala assim, meu Deus, e agora? Isso é verdade, isso não é. E agora com a inteligência artificial ficou pior ainda, né? Porque daí você vê uma imagem lá da baleia engolindo um barco lá, e fala assim, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Né? Ou isso aqui é uma imagem gerada por IA? Você já se sentiu assim, não? Né? E quando você quer saber, quando a notícia te interessa, é pior ainda, porque você quer saber se aquilo é verdade ou se não é. Aí você fala assim, tá, mas essa notícia é de agora, né? Ou é de, sei lá, de quando que estão repetindo ela? E a gente fica num vazio existencial, assim, com essa questão de informação, e ao mesmo tempo a gente tem um universo de informação como nunca antes teve, né? Nunca antes a gente teve tanta informação à nossa disposição. E nunca a gente se sentiu tão inseguro a respeito de informação como hoje. Porque você tem informação para todo gosto, para todo lugar, para toda hora, de todo viés. E de fato a gente vai percebendo que a gente não sabe nada e não tem certeza de nada, e até aquilo que nos é informado é manipulado. E cada vez a gente vai ficando mais em dúvida. E eu fiquei pensando que isso está sendo usado para de alguma maneira moldar a nossa mente. De como isso de alguma maneira está sendo usado para moldar a nossa mente, para que nós, de fato, não tenhamos uma convicção específica, uma convicção clara a respeito das coisas. Para que a gente sempre creia duvidando, ou a gente nunca creia em nada, né? E vai tornando a gente cético, e esse ceticismo vai nos neutralizando de tal maneira, porque afinal de contas a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Eu queria que vocês pensassem um pouco a respeito disso, de como essa dubialidade, essa duplicidade,
esse formato que a gente nunca consegue ter certeza de uma informação, como isso vai modelando a nossa mente de tal maneira que nós nos tornamos céticos, a gente para de acreditar em tudo. E eu fiquei pensando, falei assim, será que isso não tem afetado a nossa vida como igreja? Será que essa dubialidade de informação, esse universo de informação que a gente recebe de todo lado, de todo lugar, e esse vai formatando nossa mente, vai tirando de nós a convicção a respeito das coisas? Será que essa falta de convicção a respeito das coisas também não está tirando a nossa convicção a respeito das verdades da palavra de Deus? Porque a nossa mente vai sendo bombardeada num formato de informação de vai e vem, que é certo, que é errado, que não é certo, que não é errado, e a gente fica perdido ali no meio, e a nossa mente vai sendo alimentada por esse espírito de ceticismo, de dúvida, de incerteza. E como é que a nossa mente reage quando ela se depara com a palavra de Deus, que é a verdade? Como é que ela reage quando eu olho para verdades escritas na palavra de Deus, pelo nosso Deus? Como é que a minha mente reage se ela está sendo bombardeada com um espírito de dúvida, de crítica e de ceticismo? E eu queria chamar vocês para essa razão. A razão a respeito da verdade da palavra de Deus. Queria chamar vocês, convidar vocês para uma convicção a respeito de algo que não muda, que é a palavra. Porque Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para mentir. Aquilo que Ele escreveu é a verdade. Então nós precisamos repreender esse espírito de confusão que tem sido trazido para dentro da nossa mente. Precisamos repreender esse espírito de ceticismo, de dúvida, ou até de confusão, de indiferença que está sendo formada na nossa mente. Em nome de Jesus nós precisamos repreender isso. Porque isso é uma estratégia diabólica de Satanás contra nós, contra a igreja. Porque se alguém me fala algo, eu não acredito mais. Se eu leio algo, eu não acredito mais. Se eu ouço algo, eu não acredito mais. Mas a palavra, eu preciso olhar para ela como verdade absoluta de Deus. Porque o dia que a palavra deixar de ser a verdade absoluta de Deus, acabou a nossa fé. Acabou a nossa esperança. Então, isso é algo que nós precisamos nos firmar sobre a verdade absoluta da palavra de Deus, crendo que essa palavra é inspirada por Deus, ela foi soprada por Deus para dentro de nós, e ela continua sendo soprada por Deus para dentro de nós, continua nos alimentando, continua nos dando fôlego de vida. E quando esse texto de Efésios diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Ele não está falando que Ele reservou teu carro novo lá nas regiões celestiais, a tua casa nova nas regiões celestiais, mas Ele está falando de bênçãos espirituais. É interessante porque, numa determinada passagem, lá em Mateus capítulo 7, lá nas bem-aventuranças, né? Jesus fala para as pessoas assim, falou assim: escuta, qual dentre vós, homem, que o seu filho vier e lhe pedir um peixe, lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra, ou lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra? Qual de vocês, que quando o seu filho vier e falar assim: pai, me dá um pão, você fala assim: não, filho, come essa pedra aqui. Qual de vocês que o filho vier e ele pedir assim: me dá um peixe, pai, estou com fome, você fala assim: não, pega essa cobra aqui, se alimente disso.
E aí Jesus continuou falando, ora, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas ou boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então o nosso problema não é com o Pai. O problema não é Deus que fechou a mão, Deus que resolveu não cuidar de nós, Deus que nos abandonou, Deus que resolveu não nos abençoar. Não, o problema não é esse. O problema é que nós estamos sendo perturbados, consumidos, enganados por esse espírito de mentira, esse espírito de engano, esse espírito de dúvida, de ceticismo, de incredulidade que está contaminando nosso coração. Porque ele diz assim, se vocês são maus, têm capacidade de dar boas coisas para os filhos de vocês, quanto mais, ou seja, muito mais, além do que a capacidade de vocês, de poder cuidar dos filhos, muito mais do que vocês cuidam, muito mais do que vocês alimentam os filhos de vocês, assim o nosso Pai Celestial faz abundantemente, ou seja, Ele vai nos dar boas coisas aos que lhe pedirem. Por isso esse texto de Efésios vai falar de uma verdade absoluta de Deus. Ele diz assim, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aqui está uma chave importante. Nós já fomos abençoados, mas é em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus fala de uma unidade com Ele. E fala que essa bênção acontece na unidade com Ele. Estando em Cristo Jesus, somos abençoados. Em Cristo Jesus. Fora de Cristo, a gente só é a gente mesmo, né? Essa semana eu estava descontrair um pouco. Semana a gente estava no show rural, e eu estava com o meu chefe lá, e aí 3 carros da Polícia Federal na frente, 2 carros da Polícia Militar atrás, e gente, batedor, e eu no meio daquela confusão, né? E aí, abrindo passagem pelo acostamento, e corta todo mundo, e para a rodovia, e fecha para cá, e fecha para lá, né? Aí cheguei lá no show rural e falei assim, deixa eu contar uma história para vocês. Um dia Jesus chegou em Jerusalém, e pegou um burrinho, né? E aí montou naquele burrinho, e na medida que ele ia entrando em Jerusalém, as pessoas gritavam assim, hosana, né? E pegavam os ramos e colocavam no chão, estendiam os lenços no chão, jogavam flores, pétalas de rosa e tudo mais assim no chão, e Jesus foi entrando assim como um rei em Jerusalém, como sendo reconhecido como rei. Aí acabou aquele dia, Jesus devolveu o burrinho, e o burrinho chegou em casa e falou para a mãe dele, falou assim, mãe, precisa ver como é que eu fui tratado lá em Jerusalém. As pessoas colocavam as capas delas no chão, assim, ó, jogavam flores, aplaudiam, gritavam, vibravam, precisava ver a alegria das pessoas como me viram entrar em Jerusalém, né? Aí o burrinho resolveu ir sozinho para Jerusalém. No que entrou nas portas de Jerusalém, já deram uma ripada nele, já empurraram ele para um canto, já tocaram ele de lá, já mandaram ele embora, né? E ele chegou em casa triste e falou assim, mãe, não sei o que aconteceu. Ontem eu falei para a senhora, olha como é que eu estava aplaudido, elogiado, passando por cima do lenço das pessoas, assim, das capas das pessoas, as pessoas aplaudindo. Falei assim, hoje eu fui lá, brigaram comigo, me xingaram, me tocaram de lá, me deram varada, me tocaram da cidade. E aí a mãe do burrinho falou assim, filho, quem que estava montado em você ontem? Assim, Jesus. Falou assim, pois é, filho, sem Jesus a gente não passa de um burrinho, né? Eu estava me sentindo assim essa semana, né? Falou assim, não passava de um burrinho, enquanto estava com o chefe tinha viatura, tinha um monte de coisa. Saiu o chefe, acabou. Já não pude mais entrar em lugar nenhum, já o estacionamento foi lá para o final,
E assim é a gente sem Jesus. Sem Jesus a gente não passa no burrinho, né? Então a gente encontra essa expressão aqui, nesses dois textos, de Deus se revelando como Pai. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que por sua infinita bondade, misericórdia, nos adotou como filhos. É interessante o texto, porque ele fala assim, bendito Deus e Pai. Poderia parar aqui, né? Não poderia? Mas ele fala assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de fato Jesus é o unigênito do Pai. Ele é o único filho do Pai. Mas aí o texto vai continuar, em Efésios, e vai falar para nós assim, que Ele nos predestinou para Ele. Ou seja, Ele traçou um destino antecipadamente para Ele, para que nós fôssemos adotados como filhos por meio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Significa que Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sendo o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus, por intermédio de Jesus, Ele nos adotou como filhos. E agora nós temos Pai. E agora nós temos Pai. Essas são verdades absolutas, irmãos. Nessas palavras não há sombra nem variação, porque o nosso Deus não tem sombra nem variação no que Ele diz. O seu caráter é o mesmo, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e vai ser o mesmo sempre. A palavra diz assim que de eternidade a eternidade Tu és Deus. Não muda. Não muda. A palavra diz também que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Os que creram no nome de Jesus, receberam o poder de Deus para se tornarem filhos. Eu gosto de pensar nessa expressão, e nessa associação aqui de adoção, e eu gosto sempre de formatar algumas ideias na minha cabeça, que me ajuda a entender. Espero que eu ajude vocês a entenderem. É como se a gente estivesse no orfanato, e aí Jesus foi lá, e aí viu o Arthur lá, e aí viu o Gabriel, e aí viu a Laura, e aí viu a Natália, e resolveu, vou pôr a Ana junto, senão a família vai ficar incompleta. A Ana também estava lá. E aí Jesus vem e escolheu o Arthur, o Gabriel, a Laura, né? A Ana, a Natália, a Lara, e foi escolhendo, falou assim, ó, eu quero adotar vocês, eu quero que vocês venham fazer parte agora da minha família. Qual que foi a nossa condição nessa escolha? A única condição nossa foi seguir Jesus. Foi ir com Ele. Não foi por causa do nosso esforço, não foi por causa da nossa capacidade que a gente foi escolhido, que a gente foi chamado para fazer parte da família de Deus, não, porque o Senhor, por causa do seu infinito amor com que nos amou, e por causa do beneplácito da sua vontade, Ele nos escolheu nele, chamando para fazer parte da família de Deus. E hoje nós somos filhos. Hoje nós somos filhos. Eu estava lendo uma matéria esses dias que 75%, agora eu não lembro se é 75% ou 85%, mas fica com essas duas informações aí. Vamos supor que seja 75% das pessoas que estão nos presídios, nas casas de recuperação, no sistema de correção para adolescentes, 75% delas estão lá, e essa pesquisa mostrou que eles têm algum problema de paternidade, ou não tiveram vínculo, ou são órfãos, ou não tiveram contato com os pais, ou os pais abandonaram, ou tem um conflito com os pais. Se eu não me engano, 85%.
Não estou falando de gente crente, eu estou falando de gente que está no sistema prisional, de correção, carcerário. Isso reflete que a falta de paternidade afeta de tal maneira a sociedade que destrói a estrutura familiar, destrói a estrutura da família. E é por isso que a palavra vai nos afirmar que Deus nos adotou por meio de Jesus como filhos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou continuar a história do orfanato. O Senhor nos pegou lá no orfanato, nos adotou. E esse texto de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer que, então ele nos levou no cartório, os que creram no seu nome, os que o receberam como Senhor, foram levados lá no cartório. E chegaram lá no cartório, o Senhor pegou e colocou o seguinte, falou assim, a partir de hoje, Arthur, o seu nome não é mais só Arthur Wolff. Agora o teu nome é Arthur Wolff de Jesus. Ana, agora teu nome não é Ana Mirakokovski de Wolff, agora é Ana Mirakokovski de Jesus. Oi? E tem o Mariano no meio. Mas nesse caso aí o nome ia ficar muito comprido, Jesus eliminou o Mariano e deixou só o de Jesus no final. Porque o sobrenome de Jesus era o mais importante, Jefferson. Mas o fato é que a partir do momento que o Senhor nos registrou no cartório, nos deu essa paternidade, a partir desse momento é incontestável, é inegável que nós somos seus filhos. Qualquer lugar que você for, vai estar lá teu sobrenome. Qualquer lugar que você mostrar a tua identidade, você é filho de Deus. Essa é a nossa identidade. E aí a gente pode ter duas maneiras de viver. Escondendo a nossa identidade e falando assim, não, eu continuo sendo só o Arthur Wolff, o Gabriel Wolff. Ou eu posso mostrar e reafirmar a minha identidade e falar assim, ó, eu sou o Arthur Wolff de Jesus, eu sou o Gabriel Wolff de Jesus. Então eu preciso crer nessa adoção, preciso crer na paternidade de Deus, e preciso crer que o meu Deus é abençoador, e preciso crer que o meu Deus já me abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque eu estou na família de Jesus, eu sou da família de Jesus, eu estou em Cristo, e nele eu sou abençoado. Amém? É interessante porque esse texto tem uma expressão aqui, que às vezes a gente passa a corrida e a gente não percebe, ele fala assim, ele nos tem abençoado. E a Bíblia é tão perfeita, porque se ele fala assim, ele nos abençoou, dá a impressão que foi lá atrás, então assim, já desgastou aquela bênção, já acabou o valor dela, né? Mas quando fala assim que ele nos tem abençoado, fala de algo eterno. Fala de eternidade. Nos tem no passado, nos tem no presente e nos tem no futuro abençoado. Não é algo que já foi, é algo contínuo. Essa bênção em Cristo Jesus, ela está relacionada à nossa salvação, à nossa redenção, à nossa adoção de filhos, a ter nos colocado num lugar de honra, né? Porque afinal de contas, fazer parte da família de Jesus é um motivo de honra, né? Você já leu aquelas genealogias que tem na Bíblia? Que você gosta, né? Você fica inspirado por Deus em genealogia, né? Filho do... eu sei, mas você é uma fora da curva. Eu também gosto de... Um dia eu peguei a genealogia de Gênesis inteira e calculei a idade de todo mundo. Fiquei uns 2 dias calculando a idade, quanto tempo durou, quem cruzava, né? Quem, assim, escuta, o fulano estava vivo na época que o Beltrano é citado lá, e fiz essa matemática. Eu tenho um caderno lá em casa, lá de 2 dias de conta que eu fiz com genealogia. Mas o legal da genealogia é que você vai encontrar na genealogia, por exemplo, de Jesus. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que você pudesse escrever a sua história, né, Henrique? Aí o Henrique está escrevendo a história dele, e ele vai colocar, bom, Henrique, filho do Rafael e da Rose,
neto de não sei quem, bisneto não sei o quê, tataraneto não sei o quê. Daí você fala assim, não, mas tem um cara aqui que era assassino na minha família. Eu falo assim, acho que esse aqui eu vou riscar, não vou pôr. Tem um outro aqui que foi amaldiçoado. Esse cara foi amaldiçoado por Deus. Eu não vou pôr na minha genealogia esse cara, não. Não quero pôr. Aí tem uma outra aqui que é moabita. Essa também não vou pôr. Porque afinal de contas eu estou contando a minha história tem que ser bonita, né? Ela vai ficar para a eternidade essa história. Daqui 2, 3, 4, 5 mil anos ainda vão estar lendo a respeito da minha genealogia. Então eu imagino o que vão pensar da minha família, vão desmerecer minha família porque tem gente lá que não presta. Aí tem uma prostituta aqui, não, mas essa aqui então, essa aqui eu risquei de vez. Quando você vai ler a genealogia de Jesus, você vai encontrar uma moabita, você vai encontrar um rei amaldiçoado, você vai encontrar uma prostituta, porque o Senhor não excluiu a história da humanidade. Porque Ele fala assim, eu te adotei por filho, sendo moabita, sendo essa prostituta, sendo amaldiçoado, você fez parte, você faz parte. Então, assim, o que o Senhor vem afirmar a respeito disso, que toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, que acontece em unidade com Ele, diz a respeito da nossa salvação, da nossa redenção, da adoção de filhos. Ele nos colocou num lugar de honra. Ele nos fez assentar com Ele à destra do Pai. Você já parou para pensar? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que não quer sentar do meu lado aqui, porque falou, nossa, esse Alcione é chato demais. Tem gente que não quer sentar do lado do irmão ali, porque o irmão é meio estranho. No entanto, o Senhor nos resgatou para si, nos tomou para si, nos adotou como filho e nos colocou do lado dele, sentado à destra do Pai nos lugares de honra. Pensa nisso, gente. Isso tem que fazer algum sentido para nós. Ele derramou sobre nós o seu Espírito. Eu estava lendo João capítulo 14, né? Há uma angústia no coração dos discípulos, porque os discípulos estavam, Jesus falando assim, ó, eu vou para um lugar que vocês não podem ir, eu preciso ir para o meu Pai, meu tempo aqui acabou com vocês, né? E ele começa a falar, fala assim, a casa do meu Pai tem muitas moradas, eu vou preparar para vocês um lugar. Jesus começa a gerar uma expectativa no coração deles, fala assim, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou deixar para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo de Deus, ou o Deus Espírito Santo. Então, toda sorte de bênção espiritual fala a respeito dele ter nos deixado, derramado sobre nós do seu Espírito, e ele nos deu todos os dons espirituais, e todas as habilidades para o seu serviço. Tudo isso provém dessas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então isso significa que o cristão possui tudo o que precisa espiritualmente para viver essa vida com Deus, desfrutando de uma rica herança espiritual a partir da sua união com Cristo. Então hoje nós temos como cristãos uma condição, uma garantia em Deus, por algo que Ele já fez. Ele já fez. Essa é a garantia. Ele já nos abençoou. Ele já nos deu a salvação, já nos deu a redenção, já nos deu do seu Espírito, já nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele não falou assim, ó, se você for bem limpinho, bem bonitinho, e todos os dias assim você passar o seu perfuminho, então eu vou te fazer assentar nos lugares celestiais. Então eu vou te salvar. Então eu vou te dar a redenção. Ele já fez. Ele já fez. O Senhor já nos abençoou.
já nos fez assentar nos lugares celestiais, já nos deu da sua salvação, já nos adotou como filhos, já derramou sobre nós seu Espírito, já nos deu os seus dons espirituais. Quando você lê o livro de Atos, você vê uma cena curiosa, né? Você vê Atos 2 ali, aquele fogo caindo do céu, derramar do Espírito Santo. Você já viu esse texto? Né? E as pessoas tentam descrever aquela passagem, ele fala assim, era como línguas de fogo. Ele não fala assim, eram línguas de fogo, era como línguas de fogo. Porque você tentar descrever um ato espiritual, um ato sobrenatural, é difícil, gente. Né? Era como o som de um vento impetuoso. Mas não estava falando que era um vento. Era um estrondo, era fogo, era algo indescritível, era algo sobrenatural. Tão sobrenatural, tão tremendo, né? Que mais de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Foram batizadas, romperam com uma religião naquele dia extremamente rigorosa, que era o judaísmo, para dar um salto no escuro, porque qual que era a religião que eles estavam oferecendo naquele dia? Ninguém sabia, gente. Como é que era ser cristão naquele dia de Atos 2 lá? No outro dia, tá, e agora? Nós vamos no templo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora fazer sacrifício ou nós vamos ficar sentados aqui na praça? Pensa que foi um salto no escuro. Mas por que isso aconteceu? Por causa do poder do Espírito Santo. Manifesto naquele dia. Pensa que o poder manifesto do Espírito Santo foi tão impactante na vida das pessoas, né? Que as pessoas começaram a olhar as necessidades uns dos outros e se importar uns com os outros, e vender as propriedades e repartir, e colocava o dinheiro nos pés dos apóstolos ali e falou, ó, não sou eu que vou administrar, administra aqui, porque vocês sabem quem que tem necessidade, quem que não tem, mas eu não quero que nenhum irmão meu passe necessidade. Gente, se isso tudo não é sobrenatural, o que que é? O que que é sobrenatural? Então nós temos a garantia de algo que já foi feito. Na verdade, nós não temos falta de nada, pois tudo o que precisamos já nos está disponível. E uma das maneiras de nós vivermos a vida cristã, nós temos, na verdade, duas maneiras. Uma delas é viver em busca do que nos falta. Ah, mas eu não sei fazer. Ah, mas eu não consigo fazer. Ah, mas eu não tenho isso. Deus não me deu aquilo. Deus não me capacitou assim. Essa é uma forma. A gente viver buscando o que falta. E a outra maneira é viver usufruindo daquilo que a gente já recebeu. Como é que a gente vai viver usufruindo daquilo que já recebeu? Crendo. É pela fé. A palavra diz assim, o meu justo viverá pela fé. O que é fé? Eu tenho todas as capacidades, tenho toda a habilidade do mundo, então eu saio fazendo. Não, é fé, meu. Fé é crer no invisível. Fé é a convicção de fatos que ainda não existem. Isso é fé. Fé é se lançar sabendo que pode ser que eu me depare com o mar e assim, e não tenha para onde ir. E pela fé, eu preciso crer que se Deus me mandou ir, Ele vai abrir o mar. Isso é pela fé. Fé não é olhar para a sua capacidade de abrir o mar. Fé não é olhar para a sua capacidade de vencer um exército do faraó inteiro. Isso não é fé. Fé é ouvir e obedecer. Isso é fé. Então a gente pode viver buscando o que ainda nos falta,
ou a gente pode viver usufruindo daquilo que a gente já recebeu, daquilo que o Espírito Santo já nos deu. E saber o que já temos e usufruir disso é a maneira mais poderosa e coerente de viver a vida cristã. Eu vou falar algumas coisas assim, vocês não se escandalizem, mas eu prefiro ser verdadeiro e sincero com vocês, tá? Eu comecei a ouvir minhas orações. Você já ouviu tua oração? Faz um exercício de ver quantos segundos você fica sem pedir nada. Cara, é 2 frases. Deus, eu te louvo. Deus, você é maravilhoso. Deus, você é perfeito. Deus, você é santo. Deus, as tuas obras. Senhor, me dá isso. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá aquilo. Senhor, me dá aquilo. Me dá. Preciso disso. Faz isso, faz aquilo. Conserta isso, conserta aquilo. Resolve isso, resolve aquilo. Dá. Essa é a oração. Faz uma experiência para você ver. Eu te desafio a fazer essa experiência. E não é um problema você pedir para Deus dar. Não é. A palavra fala assim, quem pede, recebe. Deus sabe que a gente é chato. Deus sabe que a gente é filho, né? Filho passa o tempo inteiro pedindo coisa. Mas eu já não aguentava mais as minhas orações, desculpe. Me perdoe. Se você chegar nessa crise igual eu cheguei, e aí eu comecei a fazer um pouco diferente. Antes disso, de contar isso aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vou começar por ano. Quantas vezes por ano você usa os dons espirituais? É por ano. Faz a matemática aí. Tá bom, vamos diminuir. Quantas vezes a cada 6 meses? Cada mês, então. Quantas vezes por mês você usa os dons espirituais? Porque a palavra diz que o Senhor já nos deu, ou não é? A palavra diz que o Espírito de Deus habita em nós, não habita? Ou você não crê, ou você não tem. Porque o Espírito Santo foi derramado, gente. Você não sabia? Vou contar essa notícia para você. Sabe? É um fato que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a terra. Agora, quando você vai lendo o livro de Atos, você vai encontrar um grupo lá de Éfeso, né? E aí eles chegam lá e Paulo pergunta para eles assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Fala assim, nem ouvimos falar. Nós somos batizados no batismo de João, no batismo de arrependimento. E aí o que Paulo faz? Isso, olha a cronologia dos fatos. Isso foi depois do Pentecostes. Um tempo depois, Paulo chega em Éfeso, encontra um grupo de irmãos lá, falou assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Eu falei assim, nem ouvi falar, é tipo, né? Tipo cabeça de bacalhau. A gente nunca viu esse negócio. Eu falei, então, vocês foram batizados nas águas? Fomos batizados no arrependimento ali de João e tal. Então, Paulo impôs as mãos sobre eles, e a Bíblia fala que eles foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios. Então, talvez, você foi batizado no batismo do arrependimento, assim como esses irmãos lá de Éfeso. Mas agora você precisa buscar, meu querido e minha querida, o batismo no Espírito Santo. Você precisa buscar ser cheio do Espírito Santo, porque ele foi derramado. Nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Não tenha medo. Conselho que eu te dou, não tenha medo. Não tenha medo, porque é um presente do papaizinho para nós. É um presente do seu pai para você. Então, assim, receba. E tudo isso que eu estou falando para vocês foi coisas que o Senhor foi colocando no meu coração. Eu falei assim, mas por que às vezes a gente recebe alguma coisa e não usa? Porque você não deu o devido valor, ou porque você não sabe necessariamente a utilidade disso.
Aí assim, tem presente que você guarda lá na tua casa, está na gaveta faz 10 anos. Aí você abre um dia e fala assim, nossa, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui. Aí às vezes depende da ferramenta, né? Para os homens aí. O cara não sabe para que usa, como é que usa, para que serve. Só que eu quero dizer para vocês, é impossível viver a vida cristã sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não consegue, gente. Não consegue. Cada 6 meses você está usando os dons espirituais? Cada ano? A cada mês? A cada semana? A cada dia? Ou a cada hora? Essa é uma pergunta que eu comecei a me fazer. E aí eu percebi o seguinte, tem coisa lá em casa que eu uso a cada ano. Tem coisa que é a cada 6 meses, a cada mês, a cada semana, a cada hora. E tem coisas que a gente usa a todo momento. E os dons espirituais é a capacitação de Deus para nós para todo momento. Não é para uma vez por ano. Não é para quando você vem no culto na semana. Eu vou lá, porque daí nós vamos orar e eu vou ser cheio do Espírito Santo, então daí Deus vai falar comigo e eu vou orar pela minha irmã. Eu vou ser cheio do Espírito Santo lá no culto, no dia de domingo. E daí então eu vou sair e Deus vai me dar uma palavra profética para alguém e eu vou profetizar. Ou eu vou falar em línguas lá no culto, lá porque tem uns irmãos que falam também, daí eu não me sinto sozinho, não fico muito envergonhado, então eu vou falar em línguas. E aí eu vou contar a minha história para vocês. Eu não aguentava mais minha oração. Né? Eu não aguentava mais ouvir minha oração. Eu mesmo, imagine Deus. Né? Tá igual fazer uma piadinha, né, para vocês. Igual a gente nós fomos num seminário lá em Londrina uma vez. E aí um irmão resolveu assim, nós tomamos assim, a casa que nos recebeu lá, a dona da casa lá, a irmã, não parava de porrar comida para nós. Era o dia inteiro pondo comida na mesa, fazendo a gente sentar e comer. Né? E aí a gente estava assim, até a tampa, né? Aí almoçou e trouxe um buffet de sobremesa, assim, variado para nós, e a gente comeu. Daí um dos irmãos que estava com a gente, depois daquela sobremesa, depois do almoço, e depois de uma manhã inteira comendo, falou assim, aí ela veio meia hora depois, né? Um café com bolachinha, né? E a irmã falou assim, não, eu não vou comer porque eu estou fazendo jejum. Imagina, né? Aí essa irmã falou assim, olhou bem para a cadeira e falou assim, mas jejum? Você está fazendo jejum? Eu falei, estou fazendo jejum. Você viu quanto você comeu agora no almoço e na sobremesa? Falou assim, se eu fosse Deus, eu não aceitava esse teu jejum. Brincadeira à parte, né, gente? Mas eu estava meio cansado das minhas orações e eu percebi que eu não sabia muito bem nem como orar. E a Bíblia fala assim, né? Que a gente não sabe nem orar como convém. Você já leu esse texto da palavra? Você já leu? Que a gente não sabe orar como convém. E Deus conhece tudo, Ele conhece nossa vida, conhece a nossa oração. O Salmo 139 diz assim, que antes que a palavra se forme na nossa boca, o Senhor já a conhece. Ele já a conhece. E aí eu falei, Senhor, então tá bom. Então eu vou começar a orar em línguas, então. Porque eu estou cansado da minha oração e o Senhor deve estar mais do que eu. A palavra diz que eu não sei orar como convém, eu estou convicto disso, né? Algumas coisas da palavra são fáceis de acreditar, outras são difíceis, né? Crer que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais é mais difícil. Agora, assim, quando a palavra diz assim, você não sabe orar como convém, eu falo assim, é verdade, eu não sei mesmo. E eu comecei a orar em línguas. Eu estou testemunhando para vocês, porque tenho experimentado isso. Eu estou dirigindo, estou orando em línguas. Estou lá trabalhando, numa reunião de trabalho, enquanto está todo mundo falando lá, eu estou orando em línguas ali em espírito, estou orando em línguas.
Estou em casa, trabalhando, fazendo alguma coisa lá, estou orando em línguas. Estou dirigindo, estou orando em línguas. Antes de dormir, estou orando em línguas. Porque entendi que a nossa vida precisa ser espiritual. Porque eu entendi que Deus me deu algo. E se Ele me deu é para usar. E a palavra diz assim que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Eu não sei você. Eu preciso ser edificado. Eu até já comentei isso aqui, uma frase que eu vi que me chamou muita atenção, de um irmão que tinha se desviado. E alguém olhou para ele e falou assim: meu irmão, mas você recebeu o evangelho, você recebeu a palavra, você estava firmado na rocha, o que aconteceu contigo? E esse irmão muito honesto assim, falou assim: pois é, eu estava firmado na rocha, mas a gente precisa ser edificado sobre a rocha. Às vezes a gente está firmado na rocha, mas a gente precisa ser edificado sobre a rocha. Tem uma diferença. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Mas a nossa vida cristã são coisas que a gente vai aprendendo, né? Eu descobri que na vida cristã não existe aquele momento de estagnação, sabe? E aí eu fui perceber que na vida como um todo não existe isso. Falei assim: o fulano parou no tempo. Não existe isso. Porque o parar é retroceder. Mas não vou falar da vida normal, vou falar da vida cristã. Na vida cristã, parar é retroceder. E o que a palavra diz assim? Prossigamos para o alvo, corramos a carreira, combatamos o bom combate, guardemos a fé, não é isso? Porque aquele que retroceder, eu não tenho prazer nele. Aquele que retroceder, eu não tenho prazer nele. Então não é parar, é retroceder. Nós não podemos parar. Nós precisamos avançar na vida cristã. Nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir. A religião nos ensina a viver uma vida cristã buscando aquilo que falta. A religião ensina isso. Mas a fé nos ensina a viver usufruindo daquilo que a gente já recebeu. Nós precisamos viver pela fé. A religião vai dizer assim: ainda falta. E a fé diz assim: você já recebeu. Então, viver usufruindo daquilo que já recebemos é a maneira mais poderosa e coerente de viver a vida cristã. A palavra diz assim que há 2 derramamentos, né, poderosos que Deus já nos deu. Um é o derramamento do sangue de Jesus. Outro é do Espírito Santo. Teve 2 derramamentos. Um quando o sangue de Jesus verteu naquela cruz, o sangue foi derramado. E outro quando o Espírito foi derramado. A palavra diz assim que, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Mas a palavra diz também: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês já ouviram, mas não custa repetir, né? Igual aquelas aeromoças lá, aquelas comissárias de bordo, né? Assim, eu sei que vocês já sabem, mas não custa repetir para vocês que vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder aqui é a palavra dunamis,
que dá origem à palavra dinamite. Se a gente jogar uma dinamite aqui, o que acontece nesse salão aqui? Ah, vai ser igual o Elvis falou esse tempo atrás. As cadeiras voam para cima assim, né, Elvis? Não é? Só que, diferente do que o Elvis falou, a gente jogaria as cadeiras para cima. Nesse caso, a gente vai voar junto com as cadeiras, com a dinamite. E a palavra vai dizer lá em Joel: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visão. Lembra que eu comecei falando sobre a incredulidade, o ceticismo, as dúvidas, né? Gente, isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui é uma verdade absoluta de Deus para nós, que se cumpriu. Vocês sabem por que a gente está reunido aqui como igreja? Porque essa palavra se cumpriu lá em Pentecostes. Porque o Espírito Santo foi derramado. Porque sem o Espírito Santo, nós não receberíamos fé para viver essa vida que a gente vive hoje. Paulo fala assim: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Jesus, ao derramar seu sangue, ele realizou um sacrifício completo, perfeito e definitivo. E da mesma forma, o derramamento do Espírito Santo alcançou todas as nações da terra. Então, quando nós falamos em derramar, nós nos referimos a algo que Deus dispensou abundantemente e em medida completa sobre nós, não nos deixando faltar nada. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Eu me enrolei, que isso aqui é só a introdução. E já vou ter que acabar. Mas eu quero que você abra o Salmo 133 para a gente encerrar. Esse salmo é um salmo conhecido nosso, né? Não sei se... Essa semana eu encontrei um amigo meu. Em 2024 a gente foi para Israel, uma comitiva aqui da cidade. E foi uma experiência assim tremenda, né? Era um ônibus com 21 pessoas. Eu contei um pouco isso para vocês. E aí nos últimos 2 dias a gente teve uma parte, nós ficamos 10 dias lá, pouquinho antes de estourar a guerra ali. Nós ficamos 10 dias, os últimos dias foi dia de passeio, assim, de visitar a cidade histórica, Jerusalém, as localidades e tal. Os outros dias todos foram trabalho, parte de trabalho. Mas foi muito interessante, porque mesmo durante o trabalho a gente passava por vários lugares, né? E o pessoal sabia que eu era pastor, então perguntava: ô senhor, o que aconteceu aqui? Então eu fiquei 10 dias pregando o evangelho, sendo provocado por eles para contar o que acontecia em cada lugar. E aí tinha um guia turístico nosso, argentino, que ficava bravo comigo, porque era ele que queria contar do jeito dele as histórias, só que o pessoal perguntava para mim. E eu contava do jeito bíblico a história, né? E ele queria contar o fato histórico. Então ele ficou meio emburrado comigo, né, esse guia, porque eu falava a respeito das coisas da Bíblia para eles. E eles me perguntavam: como é que foi? E aí eu ia contando, ia contando. E aí chegou no momento de visitar lá o Rio Jordão. E aí tem
aquela história de batismo lá no Rio Jordão. E durante o tempo que a gente estava dentro do ônibus, aí eu estava com esse rapaz essa semana, e um outro senhor mais novo que eu, que foi batizado lá também. E aí achei muito interessante, porque esse outro senhor falou para mim assim, me apresentou para esse outro, falou assim, me abraçou e falou assim, esse aqui é meu padrinho, porque ele me batizou. Aí esse outro rapaz, que eu vou contar a história dele aqui, falou, mas ele me batizou também. Daí ele falou assim, não, mas a partir daquele dia mudou minha vida. Aí, do jeito dele, ele falou assim, eu me tornei evangélico e entreguei minha vida para Jesus lá, então ele é meu padrinho, né? E aí esse outro rapaz, a história dele é muito interessante, que eu quero inspirar vocês com a história dele. Nós estávamos dentro do ônibus, e aí a gente foi visitar o Mar da Galileia. E no Mar da Galileia a gente tem lá, bem ao norte do país, né? Israel é tipo meio que um negócio meio comprido, assim. Então a parte norte tem o Mar da Galileia, e tem os Montes Hermon, as colinas lá de Golã, né? Que vão fazer lá a divisa com o Líbano. E aí quando a gente estava nesse lugar, esse rapaz começou a conversar com a gente, e ele recitou o Salmo 133, decor. E aí ele começou a falar assim, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele não é cristão, ele não é evangélico, mas ele sabe o Salmo 133 de cor. E aí ele recitou dentro do ônibus, né? E quando a gente chegou lá no Rio Jordão, e ele pediu para eu batizar, e foi muito interessante a história, porque tinha um ministro da Igreja Católica junto com a gente. E é um empresário aqui de Medianeira. E aí lá tem um negócio assim, recebe uma bata branca, né? Então quem é católico recebe uma bata branca com uma figura católica na frente, assim. E quem não é, recebe uma bata branca normal. E daí tá meio que assim, né? Tinha uma fila, né? Para quem queria que eu batizasse e quem queria que o outro batizasse, católico. Né? E aí esse rapaz falou assim, não, eu quero ser batizado por você, e daí alguns quiseram ser batizados por mim. E aí a gente entrou dentro do rio, e aí eu falei para ele, fulano, lembra o que você falou dentro do ônibus? Lembra o salmo que você recitou? Falei assim, então lá você falou para mim. Agora chegou a hora de você falar para Deus. Então eu quero que você levante tuas mãos aqui e fale para Deus esse salmo. Foi um negócio tão espiritual, gente. Ele começou a chorar e recitar o Salmo 133 dentro do Rio Jordão. E ele, cada vez que ele me encontra, ele fala assim, ó, Senhor, eu olho para você, eu lembro daquele momento e eu me arrepio. Aquilo marcou minha vida. Ele não se converteu ainda, mas em nome de Jesus, a vida dele está guardada no Senhor. Está guardado no Senhor. Por que eu estou contando isso? Eu quero encerrar mostrando para vocês o seguinte. Quando Deus derrama, é como o orvalho que Ele derrama do céu sobre os montes. Se você pesquisar, estudar um pouquinho, você vai ver que esse orvalho, a neve e tudo mais que derrete dos montes do Hermon, eles vão descer e formar o Mar da Galileia, que a gente chama de mar, mas na verdade é um lago. É um lago muito grande, né? A Bíblia fala que é o lago de Tiberíades, o mar de Tiberíades, o lago de Genezaré, é tudo a mesma coisa. É um grande lago. Então o pessoal vai lá, né, passear com barcos assim e tal. Mas o que eu quero dizer é que
a maneira de Deus derramar é abundante, ao ponto de encher o mar. Parece orvalho, parece que vai ter pouco resultado, mas quando a gente olha aquele mar que é formado por aqueles floquinhos de neve, tão pequenininho, que vão se juntando, por aquele orvalho que vai se juntando e vai escorrendo até formar o mar, a gente compreende a grandeza do derramar de Deus sobre nós. Esse texto aqui fala de duas coisas, fala do orvalho e fala do óleo precioso, que é derramado sobre a cabeça de Arão. Mas ele não é igual a gente faz assim, ó, tipo pega aquele vidrinho de pirona, que você tem que espremer para sair uma gota. Não. Ele derrama de tal maneira que o óleo desce da cabeça, escorre pela barba, e ele vai escorrendo pelas orlas do manto, das suas vestes, porque é um derramar abundante. Então o Senhor já derramou sobre nós. Eu quero encerrar dizendo isso. E o derramar de Deus, ele é abundante sobre nós. Amém? Senhor, tua palavra